Fala galera, beleza? A história de hoje foi enviada pelo inscrito Sinistro e ela está incrível, gente. Muito obrigado pela força, Sinistro. Adorei sua história, viu? Um forte abraço para todos e vamos à história. Em todas as noites de Halloween, recebo doces das mesmas crianças, há mais de 40 anos. Os três sempre deixam sacolas com todos os tipos de chocolates, pirulitos e guloseimas que você pode encontrar e que são distribuídos nas noites do Dia das Bruxas. Eles sempre deixam suas oferendas e nunca pararam desde que nós nos conhecemos, naquela noite que mudou a minha vida. As memórias daquela noite fazem parecer como se estivesse acontecido hoje. É sempre o mesmo arrepio e o frio que surge nas ocasiões em que estão todos fantasiados. Estava muito quente naquela época. A minha mãe disse para não usar nenhuma fantasia que cobrisse o meu corpo por completo. Então, fui com algo mais básico. Tinha encontrado na loja uma fantasia simples de pirata. Saí de casa às 8 horas da noite para encontrar o meu amigo Dylan e a minha prima Sarah na praça da cidade, onde iríamos iniciar a nossa noite à procura de gostosuras ou travessuras. Para variar, eu sempre me atrasava para nossas reuniões. Quando cheguei, notei Sarah com uma fantasia de alguma princesa da Disney e Dylan vestido de algo que acredito ser um vampiro, por causa dos dentes e as marcas de hematomas ao lado dos seus olhos, que provavelmente fora a sua mãe quem o maquiou daquele jeito. Ele mal conseguia colocar um laço nos próprios sapatos corretamente. Havíamos combinado de buscar doces até às 9 horas da noite. Como nossa cidade era muito tranquila e todo mundo se conhecia, não precisávamos de adultos nos acompanhando. Estávamos combinando quais os bairros que iríamos procurar. A noite parecia muito promissora. Estávamos animados no momento. Tudo ocorria perfeitamente normal. Era o que pensávamos. Na hora em que estávamos prestes a sair do lugar, o primeiro deles apareceu. Acho que ele se deslocou entre algumas árvores do parque, silencioso e surgindo do nada, trazendo arrepios consigo, como se fosse um vento inesperado, tocando a nuca. Os seus sapatos de plástico não estavam fazendo barulho quando estava pisando, vindo em nossa direção. Assim que alcançaram o asfalto, começaram a fazer um baque, como se fosse a bengala de um velho dando toques em uma porta. Ele estava usando uma camisa pequena para o seu tamanho. Sua barriga também era um pouco grande, jogada para frente. Seus shorts também era pequeno, mostrando um pouco acima dos seus joelhos. Imaginei que fizesse parte da sua fantasia, a qual era apenas uma abóbora na cabeça. Eu sabia que ele estava nos examinando há um tempo, pela maneira que se aproximou, e se fazia atencioso em nossa direção. Ficamos aguardando a chegada do garoto estranho, e quando ele finalmente abriu a boca, depois de alguns segundos parado próximo de nós, pareceu que o tempo havia congelado. Lembro que até as folhas das árvores não estavam mais se movimentando, e todos, fora a gente, pareciam ter entrado em uma realidade diferente da nossa, porque as vozes dos outros na cidade estavam distantes. Vocês estão brincando do quê? Algo gorgolejou, misturado com a voz que deveria soar como infantil. Recordo-me que senti como se o sangue estivesse esfriado bruscamente com a sua fala. Era um barulho de sucção, úmida, como algo sugando e depois parecendo colocar para fora a água dentro da própria boca. Posso brincar com vocês? Ele insistiu, contemplando os outros. Bem... Sarah se pronunciou, trocando olhares conosco. Acho que Dylan ficou com pena do garoto solitário, e eu, de qualquer jeito, iria acompanhar a decisão dos demais. Como nenhum de nós negou o convite do estranho, Sarah continuou. Nós não estamos brincando. Iremos procurar doces na vizinhança, antes da hora de voltarmos para casa. Porém, você pode procurar conosco, se quiser. Ela travou um pouco para finalizar as suas últimas palavras. Acho que ela finalmente percebeu os olhos do garoto atrás dos 2 furos da máscara, além do desconforto que sua voz causou. Eles eram bastante amarelos e se movimentavam de forma frenética, sem íris, sem esclera, apenas olhos vazios, atentos e doentios.
Isso é muito bom. Irei chamar os meus 2 amigos para participar de nossa brincadeira. Alguém me incentiu. Desde que ele surgiu perante a nós, que ele não estava sozinho. Era uma sensação de incômodo pairando pelo ar, como se estivesse sendo observado, como se um par de olhos estivessem escondidos em algum lugar, assistindo e famintos para queimar o meu pescoço. Um deles saiu de trás de uma mesa de madeira grande, onde fora distribuídas dezenas de abóboras feitas pelos moradores locais. Era uma garota alta e magra. Ela levantou-se como se estivesse sentada, mas eu sabia que se estivesse ali, teríamos notado a sua presença. Fora a mesma coisa com o garoto de cabeça de abóbora. Ela simplesmente surgiu como se tivesse sido convidada do além. Ela se posicionou ao lado do garoto. Ele era bem mais baixo, na linha da altura da sua cintura. A menina tinha os braços encostados no seu corpo, como se não tivessem vida. A sua fantasia parecia ser algum tipo de maquiagem. Lembro do líquido pegajoso na sua boca, enquanto mexia os seus lábios escuros, ocasionalmente. Parecia aquelas balas vendidas na cidade no mês de outubro. Você mastiga e elas se transformam em uma grande quantidade pegajosa de algo vermelho, que simula sangue. No entanto, no caso dela, a gosma na sua boca, que cobria os seus dentes, era negra. Os seus olhos estavam simplesmente negros, como aquelas pessoas que tatuam os próprios olhos. A escuridão total, uma escuridão tão viva e brilhante, dominavam as suas órbitas oculares. A sua pele era muito branca, tão branca quanto a camisa esfarrapada que estava usando com a sua saia um pouco longa. O terceiro garoto saiu de trás de alguns arbustos. Acho que estava fantasiado de alguma múmia. Faixas brancas cobriam grande parte do seu corpo e ele mancava de uma das pernas. Aproximou-se lento como um zumbi, nos observando e ficando ao lado da garota alta. O sangue que acreditei ser artificial pingava de algumas partes do seu corpo, como se ele estivesse acabado de preparar a sua própria fantasia. Vocês disseram que pretende pegar doces? O garoto das faixas quebrou o silêncio, que se estendeu de forma demorada, enquanto estávamos em silêncio, observando uns aos outros. Acho que era o líder do grupinho deles. Deu um passo para frente e nos encarou ainda mais, aguardando uma resposta. É o que as crianças fazem na noite do Dia das Bruxas. Deixei escapar, como um assobio, quebrando o som em cada palavra. Eu estava começando a sentir um incômodo que nunca experimentei em toda a minha vida. O problema é porque eu ainda não sabia o que era. Podemos jogar um jogo. A garota sorriu ao sugerir, e o menino com a cabeça de abóbora fez algum barulho que acredito ter sido uma gargalhada tímida. Vai ser divertido. Ele franziu os lábios e pude ver as veias em suas têmporas latejando, tentando desesperadamente manter a compostura. Ele parecia animado com a ideia de uma brincadeira que estava prestes a nos apresentar. Eu só queria sair, correr, mas não ia deixar os meus amigos para trás. Dylan não poderia correr. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho depois de um acidente jogando futebol no colégio. Sarah só pôde nos afastar um pouco para decidirmos o que iríamos fazer na situação. Depois de cochichar algumas possibilidades, um pouco distante dos esquisitos, combinamos que iríamos brincar com eles tempo suficiente para depois inventar alguma desculpa esfarrapada e cairmos fora. Apesar da situação aterradora para qualquer um se distanciar da boca do jacaré, nós éramos muito jovens para entender o que realmente existia no mundo. Não sabíamos diferenciar adequadamente algo considerado um perigo, presente bem debaixo dos nossos narizes. Havíamos cochichados um para os outros o quanto as fantasias daqueles garotos eram assustadoras e qual seria a melhor opção para nos livrarmos deles. Mas não comentamos o medo que estávamos sentindo. Era noite de Halloween. Pessoas fantasiadas com suas assustadoras é mais do que comum. Todos queríamos ser adultos com apenas 12 anos na ocasião. Ninguém se daria por derrotado por ter medo de outras crianças. Voltamos para o ponto de encontro e dissemos que iríamos participar da brincadeira que eles aparentemente tinham para compartilhar conosco. Nesse momento, já havíamos esquecido que tínhamos saído com um objetivo e havíamos entrado em outro de forma indesejada. Que tipo de brincadeira vocês têm para hoje? Dylan foi direto ao ponto.
Sua voz não estava animada, mas sentia que no fundo ele estava interessado na diversão. Do nosso grupo, ele sempre fora quem menos pensava nas consequências. Vamos fazer assim. Vocês 3 irão procurar a maior quantidade de doces que conseguirem, de porta em porta. Nós iremos fazer o mesmo. Iremos nos encontrar no mesmo local daqui a 40 minutos. A menina apontou o seu longo dedo para o relógio no parque, na direção do grande aparelho exposto no centro da cidade. Entretanto, existem algumas regras. A garota finalmente falou. Sua voz parecia estar dentro de um banheiro, porque ecoava e vinha distante ao mesmo tempo. Em cada frase, trazia consigo um calafrio que deslizava por todo o meu corpo, como se estivesse um dedo explorando cada centímetro meu. Quem desistir perde, e todos têm que participar, disse o garoto com a cabeça de abóbora, ainda gotejando seus verbos com dificuldade. Não podem comer nenhum dos doces, já que todos fazem parte de nossa brincadeira. É claro que não pode contar para ninguém que estamos participando, senão vocês perdem. Uma atmosfera muito sombria saudou-me no instante em que ouvi essas palavras. Já estava pensando em uma possibilidade de procurar ajuda, porque sentia que alguma coisa estava muito errada. Continuou o garoto com as faixas pelo corpo. Se vocês ganharem, iremos dar todos os doces que conseguimos esta noite, e em todas as noites de Halloween, para sempre. Para todos sempre. Um sorriso pretensioso se formou nos seus lábios. Era um sorriso confiante de um ganhador. Os seus dentes eram quebrados. Com certeza, teve trabalho para fazer aquela fantasia, porque era tão real, tão natural, tão aterrorizante. Certamente, ele, como os outros 2, conseguiram o objetivo de assustar as pessoas. E se perdemos? Eu interrompi. Naquele momento, apenas no pensamento que eles poderiam nos vencer, um pânico começou a se instalar na boca do meu estômago, fazendo-o formigar e deixando-me ainda mais inquieto. Iremos levar vocês como prêmio. O modo como eles estavam nos encarando fez aquele incômodo no meu estômago doer. Seus olhos eram tão frios e severos. Sei até hoje que crianças não olham para você dessa forma. Eles tentavam segurar os risos nas suas bocas e estavam animados com a ideia de vitória. Quando estávamos todos prontos para iniciarmos a partida, eles foram para a direção oposta da cidade e nós saímos caminhando em silêncio por alguns segundos, como se tivesse um perigo iminente em cima de nossos ombros. No segundo em que percebemos que eles haviam partido para iniciar o jogo, parecia que tínhamos acabado de subir para respirar pela primeira vez em décadas, escapando de águas malignas. A vida tinha um sabor fresco e tudo o que queríamos fazer era experimentá-lo. Todo o barulho agitado da cidade voltou e as cores da noite começaram a brilhar novamente. Eu não havia percebido, enquanto estávamos na presença deles. Tudo parecia mais cinza e escuro. Era como se estivéssemos dentro de um pesadelo, todos compartilhando da mesma aflição, e nesse momento tínhamos certeza de que não poderíamos desistir. Não tínhamos outra escolha a não ser terminar o jogo. Nos separamos, já que pegamos metade da cidade para nós e nos apressamos de porta em porta. Eu sabia que gostosuras ou travessuras não existiam mais naquele momento. Em todas as ocasiões em que estava atravessando algum quintal para chegar na porta de alguém, sentia que todos os enfeites, fantasmas, bruxas, esqueletos e abóboras, todas as criaturas assustadoras de filmes de terror que foram colocados para enfeitar as residências, estavam me vigiando. Uma força sobrenatural dizia que os garotos estavam de olho em nós, enquanto estávamos longe deles. Sentia que quanto mais passava o tempo e a ampulheta chegava ao seu fim, mais era difícil de respirar. Recordo-me do terror nos poucos instantes em que atrever-me a olhar para algum boneco. Ele estava fitando-me de volta. Isso fez com que eu me concentrasse no jogo, apressasse os meus passos e perguntasse, ocasionalmente, a hora a algum adulto assim que os encontrava, levando seus filhos fantasiados para saber quantos minutos eu ainda tinha para conseguir os doces. Quando soube que faltava poucos minutos e minha sacola não estava cheia como pretendia que ficasse, uma infecção fria de arrepios começou a brotar pelo meu corpo. Eu estava ficando em pânico de antecipação pelo que estava por vir. Meus pulmões estavam apertados
sem ar. Meu coração estava batendo forte, de um medo gélido. Algo em mim dizia que eu já havia perdido, mas eu ainda confiava no fio da esperança que existira em relação aos meus 2 companheiros, desejando que eles tivessem saído melhor nas suas buscas. Impulsionado pelo terror e pelo instinto de sobrevivência primitivo, comecei a correr nos últimos minutos, dando socos nas portas e pedindo doces. Desesperado, em frangalhos. Eu soube quando o tempo chegou ao seu fim, quando ouvi a voz do garoto com o corpo enfaixado, ecoando pela minha mente. Voltei em direção ao parque lentamente e silenciosamente. Sabia que não poderia simplesmente voltar para casa, correr, me trancar no quarto e me proteger embaixo do cobertor, desejando que tudo fosse apenas um sonho ruim e que eu poderia acordar de um pesadelo que iria ficar marcado por toda a minha vida. Mas não, aquilo era tão real quanto é a lembrança de hoje. No instante em que encontrei o ponto de partida, sabia que parte de mim fora controlada por algo desconhecido. Os meus pés tiveram uma força própria para caminhar ligeiramente, ignorando o cansaço. Os meus 2 amigos estavam me esperando, e os 3 esquisitões também. Sem nenhum tipo de cerimônia, a silhueta torta e emaciada avançou pesadamente em minha direção para arrancar o pacote de doces e colocou junto com os dos meus companheiros. Ela, a garota alta, estava ainda mais assustadora do que eu lembrava. Uma coisa alta e quebrada, seus braços parecidos com palitos, tão impossivelmente finos e flácidos, como se já estivessem perdido a resistência dos seus ossos. Agora, o líquido negro na sua boca estava escorrendo pelos seus lábios, como se fosse baba, e os seus olhos negros eram como dentes caninos, devorando-me assim que pousava em minha direção. Parte dela, como os outros, pareciam já ter perdido as suas máscaras e mostrando aos poucos quem realmente eram. O garoto enfaixado começou a contar os seus doces, removendo das sacolas e colocando um em cima do outro. Depois, fez o mesmo com os dos seus companheiros. Eles conseguiram por volta de 58. Não tenho certeza. Não lembro muito bem. Só recordo-me da ansiedade que eu estava experimentando. Sarah começou a contar os nossos doces. Eu já estava com o pressentimento de que eles haviam conseguido mais do que nós. Os seus sorrisos eram como uma evidência de que eles já sabiam o resultado da contagem antes de terminar. Havíamos conseguido apenas 43 doces. Vocês perderam e agora virão conosco. O garoto enfaixado quase saltou, levantando a voz em um rosnado agudo que me fez estremecer ao não conseguir mais controlar a sua animação. Vocês não podem nos obrigar a nada, a minha prima esbravajou. Por mais que ela não estivesse lacrimejando, suas palavras entregaram o que estava acontecendo dentro do seu interior. Foi assim que a derrota entrou azeda nos meus ouvidos, vindo da boca de Sarah. Só pude ficar observando enquanto eles estavam sorrindo e trocando olhares. Respirar era difícil. Os segundos se transformaram em horas, a tensão se espalhando pelo grupo como uma doença. Mas algo aconteceu. Algo que nós não esperávamos, e nem muito eles esperavam. Quando o garoto de cabeça de abóbora se mexeu, aproximando-se de nós, algo voou do seu short apertado e pousou bem em frente de todos. Era um plástico de confeito, sabor e iogurte. Você quebrou as regras! Dylan falou com entusiasmo crescente e apontando para o crime. Meu coração começou a vacilar. Outro ataque de pânico se abateu sobre mim, mas foi vencido, esmagado por uma súbita explosão de esperança. Todos os 3 garotos, assustadores, estavam em silêncio, ainda mais brancos, com os olhos arregalados, como se nós estivéssemos ganhado uma posição acima deles, um degrau do destino que virou toda a situação ao nosso favor. O garoto enfaixado pareceu histérico, de raiva, enquanto tentava falar, mirando para o garoto de cabeça de abóbora, e no mesmo momento, apontando a todo instante para o chão. Os seus berros de frustração e revolta começaram fracos em um murmúrio de palavras que eu não conseguia entender, escapando de seus lábios de forma desajeitada. Eu sabia que o garoto de abóbora estava assustado. Apenas fiquei assistindo tudo com os meus 2 amigos, sem dizer uma palavra.
Ele estava em silêncio por muito tempo, como se tivesse esquecido como se fala. Quando falou, foi uma voz baixa e derrotada. Era apenas um doce. Eu sabia que iríamos vencer e... resmungou. Ele parecia tão jovem, como um garotinho, segurando seu ursinho de pelúcia, depois de um pesadelo especialmente terrível. Esse fora o momento em que o garoto enfaixado deu um salto para cima dele, como se os dois fossem brigar, mas a garota alta os separou, usando o seu longo braço, e eles olharam para nós, entregando seus doces, sorriam e agradeceram pela brincadeira, mas nesse momento, os seus sorrisos não eram de diversão. Assim que entregaram os pacotes com os doces nos nossos pés, notamos o quanto estavam vulneráveis e derrotados. Nós sabíamos naquele momento que não estavam usando máscaras. Todo o horror e a agonia de suas fantasias faziam parte dos seus corpos. Eles se afastaram, desaparecendo nas sombras, nos cantos, e sumiram naquela noite de Halloween. Assim que fizeram isso, imediatamente, todo o barulho, a vida e a realidade retornou para nós. Era como se tivéssemos nascido novamente. Estou compartilhando isso com vocês porque desde aquele dia, em todas as noites de Halloween, recebo um pacote de doces na minha porta. Entrei em contato com meus ex-amigos de infância e eles disseram que ainda continuam recebendo. Com a idade que estou agora, acho que não suportaria olhar naqueles olhos e ser devorado pela presença daquelas criaturas. É por isso que não gosto das noites do Dia das Bruxas. Me tranco na minha casa e no outro dia sei que eles estiveram aqui, na minha porta, cumprindo o seu dever. Autor Sinistro.